Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema Payback. Então, a gente continua no capítulo de análise de investimentos e Payback é mais uma das ferramentas de análise de investimento. Então, é um termo em inglês, né? Pay seria pagar, né? E back é de volta, né? Pagar de volta. Recuperar o valor investido, seria isso. Então, payback tem a ver com pagar de volta, recuperar o valor investido. É isso. Então, definição de payback. Payback é o tempo, então é uma medida em tempo, por exemplo, 5 anos, 20 meses, é um tempo que levamos para recuperar o valor investido. Ou seja, é o tempo que aquele projeto nos paga de volta, payback, paga de volta aquilo que a gente aplicou. É isso. Então, mais uma vez, payback é o tempo que levamos para recuperar o valor investido. De novo, payback é o tempo que levamos para recuperar o valor investido. Então, para a gente entender melhor do que se trata, preparei este exemplo aqui. Então, temos uma linha do tempo, aqui é a data 0, depois o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e o ano 5. Na data 0, a gente faz um investimento de R$5.000, certo? Então, na data 0, a gente faz um investimento de R$5.000. Coloquei seta vermelha para baixo para representar um desembolso. E nos anos seguintes, a gente vai tendo ingressos de dinheiro. Aqui a gente ganha R$1.000, depois 1.000, depois 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000. E o projeto continuaria, tá? Em outros exercícios. Eu parei aqui no ano 5. Vamos colocar, né? Vamos colocar que teria mais 1.000 aqui no ano 6 e depois no ano 7. Ou seja, o projeto continuaria por mais tempo. Ano 6, ano 7, enfim, não sei quanto tempo ele duraria, tá? Mas notem que se eu apliquei R$5.000, quanto tempo demorou para eu recuperar este valor investido? Vamos computar? Então, aqui eu recuperei 1.000. Aqui, 1.000 mais 1.000, já recuperei 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Aqui eu recupero o valor investido, certo? Então, neste exemplo, o payback foi de 5 anos. Então, no exemplo acima, o payback foi de 5 anos, pois este foi o tempo que levou para recuperarmos o valor investido. Ou seja, R$5.000. Perfeito? Esse payback que nós estamos estudando aqui, ele é chamado de payback simples. Ou seja, por que ele é simples? Porque ele não leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Não leva em conta o valor do dinheiro no tempo. E nós já vimos que, em matemática financeira, o tempo é tudo, né? Porque quando a gente movimenta capitais ao longo do tempo, tem taxa de juros. E o payback simples ignora a taxa de juros. Para deixar mais claro, eu vou construir um outro exemplo aqui na tela, a partir deste aqui. Eu vou apagar esses recebimentos e vou fazer o seguinte. Aqui ele não vai receber nada, não vai receber nada, não vai receber nada. Eu vou aumentar o recebimento da data 1. E vamos fazer o seguinte, ó, na data 1 ele vai recuperar R$4.900. Na data 5 ele recupera R$100. Beleza? Vou diminuir o recebimento da data 5. Aliás, eu vou manter, vou colocar de novo, né? Vamos mais uma vez. Não vou ficar mexendo muito com seta, não, senão vai ficar muito pequenininho.
Vou fazer o seguinte, vou supor que nessa data aqui ele receba R$4.000. Nessa data 1 recebe R$4.000. Aí passa o ano 2, passa o ano 3, passa o ano 4, não recebeu nada. No ano 5 recebeu R$1.000. Perfeito? E depois no ano 6 mais 1.000, no ano 7 mais 1.000. Joia, deu para entender? Então, estou modificando o exemplo, estou criando um novo fluxo de caixa. Como é que ficou este novo fluxo de caixa? O desembolso inicial continua sendo de R$5.000. Eu recupero 4.000 já na data 1 e R$1.000 na data 5. Se a gente for ver o payback, continua sendo de 5 anos, porque eu recuperei 4.000 aqui, mais 1.000 aqui, demorou 5 anos para eu recuperar o meu dinheiro. O payback continua de 5 anos. Então, neste segundo fluxo de caixa, o payback o payback continua sendo de 5 anos. Continua. E no fluxo de caixa anterior? Também 5 anos. Então, mudei bastante o fluxo de caixa e o payback não mudou. É 5 anos nos dois casos. Mas vocês concordam comigo que os dois fluxos de caixa não são equivalentes? Este segundo aqui é muito melhor. Porque eu já recupero quase que o dinheiro inteiro no primeiro ano. Eu vou ficar com um risco muito baixo aí. Já muito rapidamente eu recupero quase tudo. Eu poderia até exagerar ainda mais, né? Eu poderia falar que no primeiro ano eu recupero R$4.999. No ano 5 ele recupera R$1. Payback continuaria sendo de 5 anos, mas o projeto ficou ainda melhor, porque eu recupero rapidamente o dinheiro. Quase todo o dinheiro, né? Eu recupero quase que 99% dele em um ano. E vai ficar só R$1 para recuperar no quinto ano. Então, o payback ele é uma ferramenta muito pobre, o payback simples, porque ele não consegue diferenciar fluxos de caixa que têm características muito díspares, né? É muito diferente eu receber já quase que a integralidade do dinheiro no primeiro ano ou ficar um negócio mais par e passo, um negócio mais sutil ao longo de vários anos. Muda muito. Esses dois projetos não são equivalentes. Existe um aqui que é muito melhor do que o outro e o payback simples não é capaz de apontar isso. Então, notem que o payback simples não é capaz de distinguir projetos que são muito diferentes. Isso porque ele não lida com o valor do dinheiro no tempo, tá? Então, este é um primeiro problema do payback simples. Outro problema do payback simples, tá? Vou partir do mesmo exemplo, vou copiá-lo aqui para frente e vamos modificar novamente esse fluxo de caixa. Muito bem. Suponha, né, que a gente já viu que nesse fluxo de caixa aqui o payback é de 5 anos. Então, deu o quinto ano, a gente recuperou o valor do dinheiro no tempo. Pergunta, e o que acontece depois desse quinto ano? Bom, vamos construir dois cenários. Vamos colocar um primeiro cenário em que a gente ganha mais R$1.000 no ano 6 e mais R$1.000 no ano 7. Esse é o primeiro cenário. Mudou o payback? Não, continua sendo de 5 anos. Eu preciso de 5 anos para recuperar o valor investido. Certo? Maravilha. Vamos agora para um outro exemplo em que no ano 6 eu vou ganhar um pouquinho mais e no ano 7 também. Então, no ano 6 eu vou ganhar R$2.000 e no ano 7 também. Isso muda o payback? Não. O payback continua sendo de 5 anos. Eu preciso de 5 anos para recuperar o valor do investimento. Vocês concordam que esse segundo projeto ficou melhor? Eu estou ganhando mais dinheiro? Eu estou aumentando a quantidade que eu ganho no ano 6 e no ano 7. O projeto ficou melhor. Eu estou ganhando mais dinheiro do que o anterior.
No anterior eu ganhava R$ 1.000 no ano 6 e R$ 1.000 no ano 7. Então, este novo projeto aqui ficou melhor. O payback consegue distingui-los? Não. Para o payback é tudo igual, é tudo prazo de 5 anos para recuperar o investimento. Então, este é outro problema do payback. Notem ainda que o payback despreza tudo que ocorre após os 5 anos, após o tempo de retorno do investimento. Após o tempo de retorno do investimento, que no nosso exemplo eram 5 anos. Ah, no ano 6, se eu vou ganhar 1.000, se eu vou ganhar 2.000, se eu for ganhar 50 mil, o payback não está nem aí para isso. Para ele tanto faz, não está mudando o tempo de retorno. Essa é outra desvantagem do payback simples, tá? Ele não leva em conta nada do que ocorre após o tempo de retorno do investimento, certo? Então, muito bem. Então, resumindo a aula até o momento, vimos a definição de payback. É o tempo que levamos para recuperar o valor investido. Vimos alguns exemplos e nestes exemplos a gente viu 2 problemas do payback. Primeiro problema, ele não é capaz de distinguir projetos que são muito diferentes. Por quê? Porque ele não lida com o valor do dinheiro no tempo. Segundo, ele despreza tudo o que acontece após o tempo de retorno do investimento. São os 2 grandes problemas do payback simples. Para fechar a aula, vamos ver mais um exercício para a gente ver outra situação em que o payback deve ser calculado, né? Outra situação de prova. Deixa eu ver como é que está o tempo de gravação. Ok? Muito bem. Neste primeiro exemplo aqui, foi um exemplo mais tranquilo. Por quê? Porque o payback ele coincidiu com um número inteiro de períodos, né? Ao final do 5º ano, o número inteiro, 5, né? O número inteiro, a gente recuperou o valor investido. Então, neste exercício aqui, não tivemos maiores dificuldades, porque o retorno do investimento aconteceu num período inteiro, num número inteiro de períodos. Não teve prazo quebrado. Não teve 5,22 anos, entendeu? Foi um número inteiro, 5 anos. Então, foi bem tranquilo calcular payback. No próximo exercício, a gente vai ver um caso em que o prazo está quebrado, fracionado. Vamos lá, então. Qual que é o próximo exemplo? A gente tem um investimento inicial de R$ 2.000 na data 0 e depois recuperamos R$ 700 por ano ao longo dos próximos anos. E o exercício pede para a gente considerar que essas receitas distribuem-se uniformemente ao longo do tempo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ao longo do primeiro ano, eu vou recebendo valores ao longo de todo o ano, uniformemente, um pouquinho por mês, um pouquinho por mês. No final do ano, quando fecha o ano, eu termino, então, ganhando R$ 700 neste primeiro ano. Tá? Mas esses R$ 700 não é tudo de uma vez só no final do ano, não. Ele é pago de pouquinho em pouquinho, valores bem fracionados de forma uniforme ao longo do ano. Seria isso, tá bom? Com essa informação, o exercício pede para a gente calcular o payback. Qual que é o payback deste investimento? Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu investi 2.000. Ao final do primeiro ano, eu recupero 700. Ao final do segundo ano, eu já terei recuperado mais 700. Ou seja, aqui eu já recuperei 1.400. Se eu fosse até o final do terceiro ano, eu teria recuperado 2.100. Por quê? Porque é 700 mais 700 mais 700, 2.100. Ou seja, eu já recuperei mais do que o valor necessário. Eu precisaria recuperar só 2.000. Então, vamos anotar isso. Ao final do terceiro ano, teremos recuperado 2.100, mais do que o valor investido. Então, eu não preciso de 3 anos para recuperar o meu investimento, certo? Eu preciso de menos de 3 anos. Portanto, o payback é inferior a 3 anos. Perfeito? Maravilha. E sei também
que o payback é superior a 2 anos. Porque se eu fosse só até o período 2, eu já teria recuperado quanto? 1.400. Recuperei o valor inteiro? Não recuperei o valor inteiro, recuperei só 1.400. Então, sei também que o payback tem que ser superior a 2 anos. Sabemos também que, ao final do segundo ano, teremos recuperado apenas R$ 1.400. Portanto, precisamos de mais de 2 anos para recuperar o valor investido, ou seja, o payback é superior a 2 anos. Então, o nosso payback está assim. Ele é maior do que 2 anos e menor do que 3. Certo? Então, vai dar um número quebrado. 2,5, 2,23, 2,89, alguma coisa desse tipo. Mas quanto? Exatamente quanto que vai ser esse payback? Vai ser 2, quanto? Vamos ver isso agora. Até a data 2, até essa data aqui, eu já recuperei 1.400. Estão faltando quanto para eu recuperar o dinheiro investido? Estão faltando 600. Faltam R$600 para eu recuperar o dinheiro investido. Certo? Então, a gente vai fazer uma regra de 3 assim. Eu sei que ao longo do terceiro ano, ou seja, ao longo de 12 meses, o projeto vai me pagar R$700. Ao longo de 12 meses, ele me paga R$700 de forma uniforme. E eu quero recuperar apenas R$600 nesse terceiro mês. É o que está faltando para recuperar o valor investido, não é isso? Está faltando R$600. Quanto tempo vai demorar para eu recuperar esses R$600? X. E aí, então, basta fazer a regra de 3. Esta regra de 3 vale porque foi dito que o dinheiro é ganho de forma uniforme ao longo do tempo. Por isso que eu posso fazer regra de 3. Basta fazer regra de 3 aí, multiplicar cruzado e isolar o x. Então, multiplicando cruzado, vai ficar assim, 700x 700x é igual a 12 vezes 600. Eu posso cortar 2 zeros, né? Corta 2 zeros e 2 zeros. Então, x vai ficar assim. X será igual a 12 vezes 6 dividido por 7. Isso aqui vai dar aproximadamente 10,28. 10,28. Maravilha? Então, antes de ir para a resposta final, né? Vou repetir o último cálculo aqui. X é igual a 12 vezes 6 dividido por 7. Isso aqui é aproximadamente 10,28. 10,28 o quê? 10,28 o quê? (10,28 meses, né? O prazo aqui estava em meses. A gente estava dentro do terceiro ano. Nós estávamos dentro do terceiro ano de investimentos. Nesse terceiro ano, a gente viu, demora 12 meses para ganhar 700. Eu não preciso de 700, eu preciso de 600. Quanto tempo vai demorar para chegar a esses 600? 10,28 meses. Certo? 10,28 meses. Muito bem. Podemos, então, agora terminar o cálculo do payback. Como é que fica o payback? O payback vai ficar assim. Eu precisava de 2 anos, mais o terceiro ano inteiro? Não vou usar o terceiro ano inteiro. Eu vou usar apenas 10 meses, 28. Então, este é o nosso payback. Payback é de 2 anos, mais 10,28 meses. Posso transformar esse 0,28 meses em dias, né? Eu sei que um mês tem 30 dias, né? Então, 0,28
vezes 30, isso aqui é 2,8 vezes 3, vai 2, 6, 8,4 dias. 8,4 dias. Então, vou apagar aqui o rascunho. Então, dá 2 anos, 10 meses e 8 dias aproximadamente. Perfeito? Então, é assim que a gente calcula o payback simples no caso de período fracionário, quebrado. A gente faz regra de 3. Então, vou repetir mais uma vez a solução para a gente fixar bem. Vamos lá, mais uma vez, só para a gente fechar a aula. Vimos que, ao final do segundo ano, a gente já estava recuperando R$ 1.400. Faltavam 600. Então, no nosso payback, eu vou precisar de 2 anos para recuperar o valor do dinheiro. Só 2 anos? Não, 2 anos e mais um pedaço. Mais um pedaço do terceiro ano. Que pedaço é esse? Regra de 3. Então, eu sei que no terceiro ano, ao longo de 12 meses, eu ganharei R$ 700. Portanto, para ganhar apenas 600, eu preciso de um prazo X. Fazendo a regra de 3, eu descubro que este X é de 10,28 meses. Esse será o pedaço do terceiro ano que eu vou usar. Então, meu payback ficará assim, 2 anos mais um pedaço do terceiro ano. Fazendo as continhas, isso aqui dá 2 anos, 10 meses e 8 dias aproximadamente. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!